Ai, eu sou tia Antonella, valeu, Oruan, o RJ é tia Antonella, valeu, só pra deixar claro aqui no TikTok. E outra, se a outra ficar roncando muito, eu vou chamar logo a Dada Rajada, lá do Manguinho, pra ela. Vai roubar o macho dela. Tá, entendi. É assim que a gente vai começar a falar desse assunto hoje. Não, tá bom, pô, tá bom. É um bom pontapé inicial, acho que é... Tá bom demais, velho, tá bom demais, não tem do que reclamar. Tá, tem vídeo pra caralho aqui envolvendo isso, só que, pô, já vou começar aqui com o meu protesto, por quê, mano? Na minha visão é extremamente complicado no momento que, pô, eu quero me inteirar sobre uma treta, e é o que eu tô tentando fazer desde ontem. E o que acontece, mano? Tipo assim, todos os vídeos que aparecem pra mim são edit. E qual o problema do edit? Simples. Chega lá, pronunciamento da mãe da Liz Macedo. Aí chega lá, o pronunciamento da Antonella Braga. Daqui a pouco corta pra Antonella jogando altinha, ela dançando musiquinha de TikTok e uma música tocando no fundo. Caralho, mano, onde é que vocês querem chegar, mano? Qual a linha de raciocínio que tá acontecendo? Não sei qual é da parada, mano. Deixa eu ver se tem um vídeo no YouTube com resumo. Deve ter, né? Desde ontem tentando entender essa porra, mas não dá pra entender. Mano, dá pra entender, velho. Liz Macedo tava com 8 milhões e meio de seguidores, agora tá com 7 milhões e 600. Mano, a Giovana me falou que ela perdeu quase 1 milhão, né? Cara. Perdeu quase 1 milhão, né? Não, eu sou fofoqueiro, tem que cobrir a fofoca aqui. Eu tenho que cobrir a fofoca aqui. Tu vai ficar em cima do muro ou você vai dar a sua opinião? Mano, a minha opinião é que eu acho que, tipo, se isso não fosse exposto pra internet, ia dar 1, 2 meses e elas iam se resolver. Não, mas agora não tem volta. Eu Ou não sei. Talvez a internet force essa volta não pra sei. tipo, ter Porque, cara, fim nesse assunto. elas são muito novas. Eu acho muito errado o hate que elas estão tomando na internet. Muito Não, bom. perfeitamente. Entra no Twitter pra tu ver. Não, as pessoas falando das gurias. Isso eu Falando concordo. da aparência de tudo delas. Isso eu concordo com vocês. Só tô falando que eu acho que essa possibilidade que você colocou da internet forçar ela... Pô, não acho que tá caminhando pra esse lado, não. Não, também Eu não, acho que a mas eu internet acho tá que- caminhando pra afastar mas mesmo. assim, não no internet fosse- respondeu um comentário falando que conversaram, não sei o quê. Então não sei. Eu acho que, tipo assim, pra um dos lados é ótimo isso continuar. Pra outro é péssimo. O Oruan acabou de postar um vídeo no TikTok falando que ele é tia Antonella. Mentira. E que se a Liz Macedo ficar roncando muito, ele vai chamar um contato dela. Mentira. Um contato dele. Mentira. Tá, cara. Olha o teu TikTok aí, cara. Óbvio que não, cara. Tô falando... Sério? Ele postou isso. Gente, diante de Deus, abre o TikTok aí e vê. Eu não vou nem Oruan. ver. O Oruan, tô falando, vê aí, cara. Eu não tô acreditando nisso, eu não vou ver. Mas, A enfim. Angélica também postou. Postou também. Tá todo mundo... Mano, tô falando, vocês Tipo, acham que é igual um essa negócio treta que... dessa menina. Cara, isso aí era um negócio que era facilmente... Tipo assim, ia passar um mês, elas iam se resolver, entendeu? Não, tudo E a bem. menina só seguiu o namorado ninguém dela tá lá. Ela pensando ficou no fato que o cara tem muita um raiva. Dix. É tipo, ele tem um daily. Ah, daí eu já não sei. Ah, o Canzinho tem Eu também. não ligo tanto. verdade. Exatamente, o canzinho. Eu não ligo pra Deixa eu isso. ver aqui. Oi. Esse vídeo aqui tem Acho completo. engraçado Cadê? até. Empresta chinelo. Daily. Não sei nem se eu tô fazendo esse vídeo no meu daily, mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, já estão acompanhando na internet. Enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do squad, foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso. E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais, só que no meio desse squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do último squad, enfim, eu tava muito chateada, eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Mano, rapaziada, eu já entendi que o vídeo tá em 30 minutos, mano. Eu já falei, eu vou pulando parte aqui, tá ligado? Pode ficar tranquilo. Que loucura é essa, viado? Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, Rapaz... fala sério, a pessoa me vê num momento completamente vulnerável e faz esse tipo de comentário, pra mim não tem como você confiar, não tem como você, sabe, não dá. Acredito que se fosse com qualquer um de vocês, vocês também teriam a mesma cabeça do que eu, gente, realmente não dá. Enfim, ok, acabou o primeiro squad.
No segundo, eu fiquei sabendo que determinada pessoa ia também. Ok, sem problema algum, gente. Não sou a pessoa que guarda rancor. Sem problema. Mas eu acho que eu me sinto completamente no direito de me blindar desse tipo de situação. De me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no primeiro dia... Pô, aquela tá cheia de ódio. Dá pra perceber, pô, lá. Claro que não é um bagulho que tipo, aconteceu agora e pingou a situação e pá. É um bagulho que vai se arrastando. Ela já estava incomodada com outras situações que aconteceram anteriormente, entendeu? de viagem aconteceu com uma... Mano, pra quem tá perguntando o que é squad, eu tô achando que é tipo uma trip que eles fazem ali, ou uma empresa que agencia essas viagens e fazem viagem, acho que pra fora do Brasil e dentro do Brasil. E seria a segunda viagem com esse mesmo grupo, entendeu? Se eu não me engano, tá? pessoa que estava chegando logo agora. Aconteceu situações parecidas. Então, gente, não tem como. Além da última viagem, já ter acontecido outros problemas com outras pessoas. Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. Como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem desse último squad, né, do squad 2.0, aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se... Pô, mas aí quando não cita nome, pra mim já fica um pouco mais paia, entendeu? Honestamente, porque tipo, vamos levar uma treta, uma situação que tá acontecendo pra público. Ou seja, a gente vai estar se pronunciando pra que o público entenda e tire sua própria conclusão. Aí, Renato, é obrigado a falar o nome de todo mundo? Não é obrigado a falar o nome de todo mundo. Mas no momento que você leva para público, para que o público entenda e tire sua própria conclusão, aí você precisa dar todos os fatos na mesa para que o público possa ter interpretação. Porque senão fica um negócio muito abrangente para quem está assistindo. Eu posso interpretar que essa pessoa é essa pessoa aqui, posso interpretar que é outra, posso achar que é uma pessoa que eu já não gosto, ou que é uma pessoa que eu gosto e eu vou esperar algo que não seja na maldade. Fica muito abrangente, pô. Tu pode, tipo assim, interpretar absolutamente qualquer coisa. Por isso que eu acho. É treta, beleza, resolve em off. Ah, vai levar pra público, dá nome aos bois. Se não, fudeu, pô. Tá ligado? Se não, fudeu. Como é que vai avaliar? se resolver. Não Eu acho que eu divei, né, cara? Meu Deus. Acho que eu abri. tinha nada para conversar com a gente e não fazer questão de conversar de nada. É mesmo? Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luara, do João, Gabriel, enfim, gente, toda a galera. E não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitudes de outras pessoas. Toda ação tem sua reação e essa foi a nossa Tá, tudo bem, isso aí tá tudo bem, não? reação. Agora, esse bagulho das pulseiras aí que o chat tá reclamando, mano, vou ser honesto, vai ser só homem reclamando mesmo, porque, mano, todas as meninas agora estão usando 700 bagulho na pulseira. Todas as meninas estão usando, velho. Essa porra aí, incomoda, mas lide com isso, irmão. Tá todo mundo usando essa porra, velho. Ação que tinha acontecido. Quero deixar claro que ninguém foi excluído da viagem. A Meu Sonho Mágico, junto com a Criativa Imagem, que estava organizando toda... Ela tá com o nariz estupido, né? Nariz estupido, tá? Tô percebendo aqui na fala dela. Não que isso agregue algo na treta, né? Mas que tá, ela tá. viagem, deram 100% de suporte para todos os integrantes da viagem. Seja qual for o suporte eles deram. E não foi excluído. Só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. Tá, mas aí... Mano, é foda. Porque, tipo assim, pô, ontem Giovana tava me apresentando essa treta, tá ligado? E aí eu entrei, pô, tava junto com Giovana, ela tava me explicando minimamente as paradas só pra eu saber. Pô, porque senão, se eu não sei se é um bagulho mais sério, eu já chego aqui aloprando na live e tal. Então eu fui só entender o que tava acontecendo. E aí ela me mostrou o perfil de todo mundo que tava envolvido na treta. E aí, tipo assim, dentro dessa treta, a grande maioria das pessoas que estão envolvidas me seguia. Por quê? São pessoas mais novas, que têm, sei lá, 17, 16 anos, que quando eu fazia TikTok, tipo, 3 anos atrás, eu postava vídeo todo dia, eram pessoas mais novas ainda que assistiam todos os meus vídeos. E aí eu já falei pra Giovana, eu falei, pô, amor, fudeu, pô, porque, tipo assim, eu vou estar falando sobre, tipo, um bagulho que são pessoas que me seguem, que me acompanham, e eu já fico numa situação de merda aí de cara. Só que aí depois que eu parei pra pensar, eu falei, irmão, a Angélica tá curtindo e republicando sei lá o quê. Aí o Oruan tá fazendo... Porra, o meu vídeo foda-se, a minha live foda-se, honestamente. Aí eu falei, vou fazer, vou reagir, tá ligado? Quer saber, mano? Pô, com todo respeito, mano. Aí eu falei, mas e aí se você achar que uma tá certa ou tá errada? Aí eu vou falar, ué. E se você achar que uma que tu acha que tá certa falou uma merda? Eu vou falar também. Mano,
levou a treta pro público, o público vai reagir, não tem pra onde correr, entendeu? E se a pessoa não faz questão de se resolver, de se acertar, pra mim tudo bem, é isso, não tem. Agora, ela, por exemplo, aqui, ela tá falando que não excluiu, ninguém foi excluído. Só que ela tá falando que ela não é obrigada a estar com alguém que ela não se sente bem e que ela se sente desconfortável. É verdade que ela não é obrigada? É verdade. Mas, se você tá dizendo literalmente que você não é obrigado a estar com a pessoa e que outras pessoas da viagem que estavam com você pensam do mesmo jeito e preferem se afastar, inevitavelmente vocês estão panelando a pessoa, pô. Não tô falando se vocês estão certo ou errado de fazer isso. Mas também não tem como falar assim, ninguém panelou, ninguém excluiu. Porque tá nítido que foi, pô. Eu não panelei não, eu não excluí. Eu só não quis ficar perto daquela vagabunda lá, chata pra caralho. Porra, me incomoda a presença dela que eu não gosto, me dá ranço, me dá asco, então eu fiquei longe. Mas eu não excluí ninguém. Não, aí excluiu. Ué, não? Tem problema. Mas eu também tenho total direito, se eu não gostei de certa coisa que a pessoa fez e a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente, tá tudo bem. Eu não sou de expor nada mesmo. Eu não ia falar nada, mas eu acho justo meu público, as pessoas que gostam de mim, começarem a ter uma visão errada de mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é pra falar o que aconteceu. Eu não quero que ataque ninguém. Eu não quero, gente, nada. Mas aí já não... Porra, aí já é tarde, né? Como é que é o programa? Agora é tarde. Depois que... Não tem jeito. Tô nem falando que é a intenção dela, mas é incontrolável. Pô, são meninas novas que têm 16, 17 anos, que tem um público tão novo quanto, ou mais novo ainda, não tem como. O público vai tomar lado e vai jogar hate. Não tem jeito. A vida é assim. É errado? É errado. Mas tem muita coisa errada que acontece. E a gente aceita, pô. Eu também só não acho justo comigo as pessoas me atacarem por uma coisa que vocês não sabem o que aconteceu. Mas vocês não sabiam, que agora vocês sabem os meus motivos, tudo que aconteceu pra eu ter esse tipo de atitude. Eu não tive atitude nada, só curti a viagem ao lado dos meus amigos de verdade. É isso. Beijo. Os de verdade eu sei quem são. Júlia Pimentel acabou de fazer um pronunciamento, então vim aqui me pronunciar também. Eita. A Júlia Pimentel falou que Vamos pra réplica, rapaziada. Uma bateu o pênalti, a outra vai bater o pênalti presidente agora. durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã, inclusive eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto... Aqui eu vou defender a Kinga. Vou. Irmãozão, vamos falar a verdade. Quem tem que provar é quem acusa, pô. Quem tá sendo acusado se defende. Não tem que provar nada. Quem tem que provar é quem tá acusando. Ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava... Time de basquete? querendo ter uma crise de hipoglicemia, que tava passando mal, precisava de comida, deu aquele bafafá todo e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa e fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola esse ano, a escola que eu estudava desde o ano passado. E ela veio me falar, assim, que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo. E eu acolhi ela. Essa escola aí o pessoal não deve ter dinheiro não, fica tranquilo. Essa Júlia Pimentel tá estudando lá. A Antonella tá estudando lá. Deve ter essa rapaziada toda famosa da internet aí, mais nova, estudando lá. Deve ser uma escola de duro, pô. Vou te falar, tenho minhas dúvidas, porque acredito até que possa ser um colégio público aqui do Rio de Janeiro. Ou, quer dizer, eu tô em São Paulo agora, né? Aqui de São Paulo ou lá do Rio de Janeiro. Imagino que deva ser devem estar economizando dinheiro pra caramba na mensalidade. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela, e foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal, a gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acredito... Caralho, moleque, não tem como ela falando Nuggets. Essa parte do Nuggets, Giovana não me explicou não entendi até agora. Eu tô achando que é o time de basquete até agora. Sei que tudo ficaria bem, eu não segui
não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei mesmo ela não tendo me pedido desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e... Agora, só antes que o pessoal já dê um chilique aí, ela tá falando trabalha na mesma área. Mano, essas minas ganham muito dinheiro com publicidade, mano. Tanto a Antonella, quanto a Júlia Pimentel, quanto a Liz Macedo, todas essas meninas são muito engajadas. Ah, como é que é famosa? Famosa da onde? Eu nunca vi. Irmão, beleza, você nunca viu, você nunca ter visto, não muda absolutamente em nada o fato delas serem famosas, tá ligado? Tem muito jogador que a gente baba ovo, que a gente fala que é muito pique, muito famoso, que muita gente não conhece, mas faz parte da nossa bolha. Elas podem não fazer, mas elas são muito famosas. Então, tipo assim, querendo ou não, esse bagulho de publicidade é uma bafafá do caralho mesmo, velho. Porque movimenta muita grana e, querendo ou não, elas dividem o mesmo palco, entendeu? Infelizmente, eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim. E, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos 1 ano atrás, E ela fala nome de todo mundo, olha só como é que vai. ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. E eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente... Duda Guerra é a que namora o filho do Luciano Huck, né? Rapaz, aí já começa a entrar os globais. Aí, cara, moleque, é papo reto. Por isso que eu falei. Ah, Renato, mas você seguiu todo mundo da treta de volta? Segui todo mundo de volta. Todos. Por quê? Promoveram um entretenimento excelente, porra. Ontem tava um dia de merda, ninguém falando nada, não acontecendo nada. Daqui a pouco é pronunciamento daqui, pronunciamento dali, e esse aqui falou, tu viu que esse aqui soltou, e esse aqui curtiu, esse aqui republicou. Bom pra caralho, tá maluco, viado? Se encontrou, ela quase não tinha seguidor na época, e eu dei dicas, gravei story com ela, e enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. Só o Luciano Huck. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive, tem pessoas em comum comigo. Ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço vários amigos deles. E a gente tá ali no mesmo ciclo social, apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana, e aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no Squad, a Duda se fortaleceu. Rapaz... Tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico pra Panela! Parei. ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz. Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo. Antonella em Búzios com tudo pago. Essa aí a rapaziada mais nova da live não vai pegar, não. E brigar comigo no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo.
Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando? Ai, mas a Júlia Pimentel, ela também, aí ela, porra, aí vou te falar, não é bagunça não, por que você tá seguindo o meu namorado? Caralho, o que é isso, rapaz? Você. Como eu falei, o motivo dele comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu A Duda Guerra, desculpa, Júlia Pimentel, confundi aqui, desculpa, errei. escutei a Duda gritando com você. Como eu falei, gritando comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você? Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como... Fofoqueira, pô, isso aqui, mano, vamos falar real. Dá pra passar um paninho, pô, Mano, vou falar real aqui. Se você tem a possibilidade, tá ligado? De seguir o Dix, pô, do filho do Luciano Huck, só pra ver qual vai, só pra ver qual é o dia a dia ali, tá ligado? Porra, o moleque comprou a BMW, bumba, só eu vou ver, tô ali no Dix. O moleque comprou um jatinho, bumba, só eu vou, porra, eu ia pedir também, vou falar real, mano, eu vou falar a verdade aqui, eu ia pedir também, porra, eu ia pedir, mano. Agora, se a Duda interpretou que ela seguiu o moleque porque ela queria pegar ele, aí é outra parada. E dá margem pra ela interpretar isso, porque não foi nem o perfil principal do moleque, foi um perfil privado, né? O Dix. Será que se uma menina pedir pra seguir o Daily do Canzinho, a Ana Júlia vai ficar puta? Eu não sei, tá ligado? Eu não sei. Mas, se ela ficar puta, ela pode ter o motivo dela, né? Como eu sigo o Cauã Raymond. Eu segui o Cauã Raymond, conhecida. Eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond. Eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Não, mas aí, peraí. Você dá o exemplo de seguir o Cauã Raymond pelo mesmo motivo que você quer seguir o filho do Luciano Huck no perfil privado dele, aí já talvez não era pra ser o melhor exemplo, pô. Tu podia jogar assim: eu sigo o Whindersson Nunes, pô, porque eu quero ver o dia a dia dele, beleza. Agora, o Cauã Raymond talvez tenha sido o pior exemplo que tu podia colocar ali. Com todo respeito ao Cauã Raymond aí, que é um excelente profissional, deve ser gente boníssima. Mas a rapaziada que tá seguindo o Cauã Raymond, tá seguindo o cara porque o cara é, pô. Tá ligado o que eu tô falando? Vocês estão entendendo a linha de raciocínio que eu tô querendo chegar? Ou não? Se não tiver, eu já paro aqui. Mas acho que vocês estão entendendo o ponto que eu tô falando, né? Se eu seguir o Cauã Raymond é porque eu acho ele gostoso. Desculpa. Já falei. Então, a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim. No momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento. E eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que... Tá aí o JP, ó. Bex é o namorado da Liz. Com todo respeito ao Bex, pô. É que eu não imaginei que isso fosse o nome de tipo assim, eu imaginei que fosse algum famoso americano, pô. Que ela falou, tipo, Cauã Raymond. Aí, depois falou, pô, e se eu seguir o Bex? Eu imaginei que fosse isso, entendeu? Viajei mesmo na forma que eu falei, desculpa. Eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Pô, me arrependi, viado. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim, assim, com o telefone e falou: por que você pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que eu falar. Tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim tava escutando. Eu tava completamente recuada e não tem o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente... Pô, mas agora, vamos lá. A Antonella me segue, tá ligado? No Instagram. Eu fui saber ontem. Porra, eu e Giovana fomos burro, pô. Tá ligado? Tá ligado, mano? A gente foi burro. Porque a gente tava vendo a treta,
Aí eu fui lá, segui ela de volta, tá ligado? Segui todo mundo que tá envolvido na treta de volta, mas qual que era a parada? O certo era eu chegar pra Giovana e falar assim, Giovana, tamo com a faca e o queijo na mão, tá ligado? Vamos, pô, marcar essa rapaziada da internet de se encontrar. Aí, mano, vou dar uma desatenção, tu pega meu Instagram, vê lá. Segui de volta. E ela já vinha aqui, ó. Por que você segue o meu namorado? Tá ligado? E a gente já embicava nessa treta aí, já, bumba. Estourava o cartão da Mega Sena e era só publi, filho. Entendeu? Esse era o bagulho pra gente fazer. Só que eu não pensei isso. Agora, não matutei na hora, velho. Entendeu? Depois dali era só tigrinho. Quis tirar proveito da situação. Caralho. E é nítido pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falar. Eu tava me sentindo super mal e eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim e não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela. Aí, posso falar aqui? É a nossa Juliette Tim, pô. Até aqui, pelo que eu tô entendendo, é o enredo do BBB, pô. Tá todo mundo contra a Antonella. É isso. Tá todo mundo contra. E aí, como é que faz? CT, contra tudo e contra todos. Fudeu, pô. Eu falei, Duda, Caralho. me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou, melhoras. Essa situação, depois disso, tudo piorou pra mim. Melhoras. Antes sofria. Hoje sou fria. E vocês também estão comentando nos vídeos. Se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui. Mas o resto, toda a internet, todo mundo é muito fofo comigo. Todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou e várias outras coisas. Meus amigos do Rio de Janeiro me apoiando, pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando e gente que eu nem fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me acolhendo. Enfim, foi isso e eu uso meu pronunciamento. Durante toda a viagem eu tava me sentindo excluída, eu tava me sentindo sozinha. Só que eu não ia gerar o problema todo e gerar o foco todo ali em mim, até Eu não mandei mensagem. Eu segui de volta, mas eu não mandei mensagem. Vou assumir. Eu tenho essa minha parcela de culpa. Eu não me compadeci do momento triste. Fui babaca. porque era uma viagem a trabalho. Eu tava ali pelo meu profissional, eu tava ali pela marca, pelos patrocinadores. Era uma viagem a trabalho. Foram vocês que perceberam que tinha alguma coisa acontecendo. Porque eu, durante a viagem, tava gravando os meus vídeos sozinha numa viagem. Meu Deus do céu, achei que ele ia falar engravidei. Quase infartei aqui, viado. Que tava todo mundo, um monte de influenciador ali. Vocês perceberam que eu tava meio pra baixo. Susto, Só que viado. eu não deixei de gravar, eu tava ali pra trabalhar, eu tava fazendo o que eu precisava fazer. Correto. Quem E, aliás, a mãe dela falou sobre isso aqui e eu concordo. Não, eu vou ver ainda. Tá parecendo que eu já tenho um lado aqui. Não, eu não tenho um lado, eu quero ver todos os lados. Mas o vídeo da mãe... Eu já repitei lá, né? Pra mim, de vó mesmo. negável que eu tava assim excluída durante a viagem. E eu vou colocar alguns prints aqui que mostram isso. A primeira da conversa que a tia Liz teve com a minha mãe, Tá. porque ela percebeu, ela se comoveu por o que estava acontecendo e ela sim me deu muito apoio. A gente conversou durante mais de 2 horas, ela me aconselhou e etc. Inclusive ela falou que Aqui, beleza. A Antonella sempre foi muito querida por mim e sempre cuidem dela com muito carinho. Ela não estava sozinha, eu estava do lado dela o tempo todo. Eu percebi sim o que estava acontecendo e chamei ela para conversar. Falamos por mais de 2 horas. Meu conselho foi sentar e conversar, se entender. Ela disse, elas não vão mudar. Eu disse, Antonella, os únicos amigos de verdade que temos em nossa vida é a nossa família e sua mãe. Fale com ela e estou aqui para te apoiar. Fale com ela se você quiser que eu fale com a mãe delas, eu vou falar. eu percebi sim o que estava acontecendo, chamei ela pra conversar. Então, como assim eu não estava excluída? A própria tia Liz falou que viu o que estava acontecendo. E o pessoal vai ficar negando até quando que eu tava assim excluída. Então aqui a conversa da minha mãe com a tia Liz, o que a tia Liz mandou pra ela. Inclusive a tia Liz se colocou à disposição pra conversar com a mãe das meninas que estavam lá, pra falar sobre o que estava acontecendo e a situação chata que estava acontecendo, me envolvendo. E eu falei pra tia Liz que as coisas não iam mudar porque já tinha acontecido isso antes. A tia Liz até falou, ela disse, eu disse que elas não vão mudar. Todo mundo sabe que nossa maior fonte de apoio é a nossa mãe. E das 3
das 3, eu, Liz e Júlia, eu era a única que tava sem a minha mãe. A mãe da Júlia tava lá porque ela faz parte da agência. E a mãe da Liz tava lá por questões pessoais delas, que eu não vou falar sobre isso. Mas eu era a única que eu tava... Peraí. A mãe da Júlia Pimentel, estava lá porque ela faz parte da agência. A agência que ela tá falando é a agência da viagem ou a agência que elas são agenciadas? Porque, se eu não me engano, elas são agenciadas pela agência do Resende, não é? Da agência da viagem. Eu acho que a carreira delas é agenciada pela agência do Resende. Não sei a Antonella, mas eu acho que a Liz é, se eu não me engano. Deixa eu ver. Será que não é a Liz? Eu tô viajando? Ó, o Resende, ele é dono da ADR Agência, que agencia... eu acho que é a Júlia Pimentel que é. Ser minha mãe. Então, elas estavam vendo o problema, elas tinham a mãe delas, as mães delas pra poder ajudar elas, e eu tava sozinha. Eu tava sendo recuada, tava sendo excluída do pessoal, tava sem a minha mãe. E durante isso eu não tinha a mamãe comigo, porque era uma viagem de adolescente, era uma viagem sem os pais. Todo mundo lá, exceto as duas, estava sem os pais. Então ninguém tem dúvida de que eu tava sim sendo excluída da viagem por aquele grupo. No pronunciamento da Liz, ela falou que é totalmente a favor das pessoas se resolverem, deixarem o orgulho de lado e se resolverem entre si. Aconteceu também a situação do podcast, que a Liz falou sobre alguém, e quando a gente joga algo na fogueira e a gente não fala de quem é, a gente tá deixando em aberto para as pessoas criarem suposições. Porra, eu falei isso aqui é verdade, concordo. Falei isso aqui agora. Nem tinha visto essa parte, isso aqui eu falei. Mano, quando você pega uma situação, joga no ar e não fala nome, irmãozão, tu tá abrindo margem pro público, principalmente o delas, que é novo e muito grande, interpretar o que bem quiser da situação, pô. Fica Deus dará, pô. Eles vão falar que é fique, mas é bizarro. Moleque, eu saí aqui do prédio hoje, aí tava tendo obra, tá ligado? Mano, os pedreiros estavam tudo brigando por causa dessa porra, viado. Tipo, o diretor da construção teve que intervir, tá ligado? Porque a obra não tava saindo do papel, porque metade era Tim Liz Macedo, metade era Tim Antonella. Pera aí. 33% era Liz Macedo, 33% era Antonella. Me perdi, velho. A Júlia Pimentel ninguém tava apoiando, não. Foda que a Liz tá junto com a Júlia, né? É, minha fica foi pro caralho aqui, velho. Tem que treinar mais. Pra cima de mim. Quando ela fez isso, ela sabia que ia cair pra cima de alguém. Porque a gente trabalha com internet, a gente sabe a influência que a gente tem. A gente sabe que quando a gente deixa algo em aberto, as pessoas vão querer saber do que tá se tratando e vão querer criar suposições sobre aquilo. Isso não se faz porque a gente é adolescente, mas a gente sabe o peso que a gente tem, que a gente influencia muitas pessoas. Então quando a gente joga algo assim, a gente sabe que vai cair em alguém, a gente sabe que vai prejudicar alguém. Ele também falou que a gente tem que ser maduro e tentar resolver as coisas e deixar o orgulho de lado. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu fiquei sabendo de todo esse bafafá do podcast, começaram a me tacar hate, eu mesma fui mandar mensagem pra ela perguntando o que tinha acontecido, a quem ela tava se referindo no vídeo e que eu tava sofrendo muito hate. E ela me respondeu com uma mensagem que eu até postei um print, eu não vou botar aqui agora, mas se vocês pesquisarem vocês vão achar, em que ela falou que não estava se referindo a mim no podcast e pediu desculpa, falou que não tava vendo ninguém me tacar hate, o que era quase impossível porque só estava se falando disso aqui no TikTok. Beleza, eu postei o print dela dizendo que não era eu. Rapaz. E o hate começou a se virar um pouco a ela. Porque estavam perguntando, se ela falou pra Antonella que não tava falando dela no podcast, por que ela não tá se pronunciando e tá deixando a Antonella sofrer hate? E ela gravou Faz sentido também. Olha só, o pessoal tá usando a cabeça, mano. um pronunciamento. E nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim. E ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. E, gente, eu não sou dona da verdade, mas eu tenho muito na minha cabeça de que ela só gravou o pronunciamento porque o hate tava começando a se virar a ela. E não pra me defender, mas porque as pessoas estavam começando a atacar ela, perguntando por que você não tá defendendo a sua amiga se você disse que não tava falando dela no podcast. E mudando rapidinho o assunto. Rapaz. Caralho, faz todo sentido, viado. Porra. Aquele negócio da Júlia com o Nuggets, e eu vim fazer meu pronunciamento, eu falei pra vocês pararem de tacar hate na Júlia, eu falei que ela não fez por mal, que a intenção dela foi na brincadeira, então eu tentei aliviar as coisas pra ela.
o que vocês criaram especulações de que foi sem ser na brincadeira e etc, mas nada disso tinha saído da minha boca, porque eu tava tentando aliviar o hate pra ela. Eu falei que ela fez na brincadeira, que ela não fez com intenção de maldade. Diferente do pronunciamento da Liz, que ela só falou pra vocês pararem de me tacar hate, ela não desmentiu nada e deixou a bomba continuar sobre mim, e deixar em aberto das pessoas tentarem descobrir sobre quem ela estava falando. E como ela disse, a gente tem que deixar o orgulho de lado e a gente tem que tentar resolver as coisas, e foi isso que eu fiz. Eu mandei outra mensagem pra ela tentando resolver, mas ela me ignorou e nunca me respondeu. Depois disso, o outro contato que a gente teve foi na viagem do Squad. Durante a viagem do Squad, no meio de todo aquele caos que eu tava vivendo, a Liz privou o vídeo pedindo pra pararem de me tacar hate, e o vídeo ficou por um tempo privado. E quanto ao Bex e o Cauã, é de se esperar que eles defendam elas, até porque se eu tivesse um namorado, eu ia gostar que meu namorado me defendesse, até porque esse é um dos papéis de um namorado, estar ali do seu lado independente da situação. Caralho, só piora a situação, velho. Que loucura, que bola de neve. Lembrando que sobre amizade de homem com mulher, a Liz tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos, e eu acho que ela tem propriedade pra dizer que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre namorados. E quanto ao Bex e o Cauã, é de se esperar que eles defendam elas, até porque se eu tivesse um namorado, eu ia gostar que meu namorado me defendesse, até porque esse é um dos papéis de um namorado, estar ali do seu lado independente da situação. Lembrando que sobre amizade de homem com mulher, a Liz tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos, e eu acho que ela tem propriedade pra dizer que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Ai, meu moleque, que é isso, viado? E faz todo sentido também, né? Porque querendo ou não, se a Liz tem um melhor amigo e isso não interfere no relacionamento dela, porque pra ela existe amizade de homem com mulher sem ter maldade, não teria por que haver um problema numa situação que ela pediu, solicitou pra seguir o Dix do namorado da Duda. Teoricamente, dentro desse raciocínio que a Antonella fez. E faz sentido. Pra terminar, uma das coisas que me deixou mais, sei lá, que me deixou chocada é essa... Não, vocês podem tranquilamente achar que essa amizade da Liz Macedo não é só amizade, que tem mais coisa aí. E vocês podem achar que tem coisa que não tá sendo revelada, tem coisa debaixo dos panos, vocês podem achar. Agora, que o raciocínio da Antonella em relação a isso faz sentido, pô. Porque como que você pode achar não, ter um melhor amigo, além do seu namorado, que não tem maldade, não tem problema e sei lá o quê, mas tem problema, tipo a Antonella solicitar pra seguir. Dá pra entender, pô. Dá pra entender o raciocínio, é muito claro. A situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente se eu tava falando ou não com a pessoa, acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou: eu não vou te abraçar, me desculpe. Meu Deus do céu. O que aconteceu isso? Eu fiquei em choque. Caralho, eu fiz essa porra com o Camargo ontem. Eu não sabia qual era a minha reação, ela falou isso. Estávamos eu e ela, eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, a minha mãe tava em Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. E... porra, caralho! Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Puta que pariu, aí tem dinheiro, hein? Bem demais, mano. Porra, meu pai tá em Angra, minha mãe tá nos Estados Unidos. Porra. Não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite, falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou: Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto, isso é pesado o que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço
pra ela relevar. E aí, enfim, o resto. Mais uma mulher velha? Enfim, parou por aqui meu pronunciamento. Eu poderia falar várias outras coisas, mas eu acho que já tá bom de encerrar aqui. E a mamãe sempre fala que quando a gente sabe da nossa verdade, a gente tem um coração bom, a gente é honesto, podem se levantar 10, 15, 20 mil pessoas contra a gente. Mas se a gente sabe o que a gente fez e se a gente sabe da nossa verdade, é o que já basta. Então, vocês podem estar do meu lado, podem não estar, mas eu já saber do que eu fiz e eu saber de todas as coisas que aconteceram já. Oi, gente, tô aqui pra dar o meu... Não, peraí. Caralho! Uhul! Olha aí, mano! Ah, tem que respeitar, papo reto. Isso é posicionamento, mano. Ah, Renato, mas e se chegar o próximo posicionamento e você concordar? O que eu vou fazer, ó? Palmas de novo. Por quê? Toda história tem dois lados, eu posso concordar com mais de um lado, e eu posso ser hipócrita também. Eu não sou juiz de porra nenhuma, tô fazendo minha livezinha aqui tranquilão, então, não sei como é que vai ser. Não está, mas eu já saber do que eu fiz e eu saber de todas as coisas que aconteceram já. Oi, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Pra quem não sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha. Caralho. Antoconha. Pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia ter relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel, fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso. Pra que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá... Ai, pitbull, filho. Caralho. Chamou no corredor. Vamos conversar aqui, olho no olho, filho. Sabendo. O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu farei isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada, assim, agressivo. Eu só literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou: estou errada, me desculpa. E eu falei: melhore. E a partir dessa situação... Eu tô imaginando essa cena. Ai, mas vou te falar, elas são brabas, tá? Porque elas contam a história, eu consigo imaginar perfeitamente, mano. As duas ali no corredor, tem uma porta ali do lado, que estão as amigas dela lá no quarto, e ela aqui cobrando. Caralho, eu consigo imaginar tudo, mano. É como se fosse um filme na minha cabeça, velho. Literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou: estou errada, me desculpa. E eu falei: melhore. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas, então eu preferi... Ah, mas aí, pô, caralho, é foda. Dá pra entender o ponto dela também, entendeu? Tipo assim, a mina pediu pra seguir o Dix, que é o perfil privado do namorado dela, não é nem o perfil pessoal. Aí ela foi lá, não entendeu e foi tipo assim: cara, por que você foi lá seguir? E aí, mano, ela chegou e falou: tô errada, desculpa. Nem tentou se justificar.
E ela falou, melhore. Agora, o ponto da questão é, vocês estão falando que a Antonella tem 15 anos de idade. Eu não sei se eu consigo maldar tanto assim, não. A justificativa dela, pra mim, foi plausível. Agora, ela poderia ter dado essa justificativa na hora que ela conversou com a Duda, pô. Ah, cara, eu segui porque tava lá, apareceu pra mim, eu fiquei curioso e quis seguir, só isso. Aí se ela fosse ter um surto e tal, aí já era problema dela, foda-se. Mas, pô, o bagulho é tipo assim, se ela chegou e falou assim, ah, eu tô errada mesmo, pô, desculpa, meio que ela assume uma bronca, né? E aí dá essa margem pra interpretação. Pô, que merda de situação, viado. E ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não a Antonella. E no vídeo Ele seguia ela? Peraí, que isso aqui muda tudo o rumo da parada. O namorado dela seguia o perfil privado da Antonella? Então por que ela tá puta, cara? Não, aí não. Aí não, pô. Não, pô, aí não. E não faz nem sentido, porque o print que ela recebeu foi através do namorado. Olha aqui, a Antonella, o perfil privado da Antonella pedindo pra seguir meu perfil privado. Mas se ele já segue, por que isso vai virar notícia? dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar Ah, estão falando que eles se seguiam no perfil normal. Olha aí a fake news, tá vendo? E aí, como é que fica? Meu Deus, dessas pessoas. Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que eu me aproximasse lá ia ser maior do que eu e tá tudo bem. Eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem ficado ao lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Oi, eu vim falar do assunto que tá todo mundo pedindo pra eu falar. Caralho, Eu não gosto moleque, ele não é o do X1, mano. Ele não joga X1, mano, com o Isaac Xavier, com a rapaziada, mano. dessas confusões, eu não gosto dessas brigas, então espero que eu não tenha que falar muito. Cara, eu queria começar falando que eu não invalido nada que ela tá sentindo, nada que a família dela acha, nada que a família dela tá falando. Eles estão comentando bastante na internet. Por mais que eu não concorde com o que tá sendo dito, eu tenho família, eu tenho irmã, eu tenho mãe. Se fosse minha irmã numa situação dessas, independente do motivo, eu estaria muito puto também. Provavelmente estaria falando muito. Então eu entendo, por mais que eu não concorde. Cara, o primeiro squad foi sensacional, foi uma viagem incrível, fiz amizade com todo mundo. Essa pessoa que vocês sabem quem é, inclusive, fiz amizade com ela, achei uma pessoa incrível do cara. Do mesmo jeito que eu fiz amizade com ela, fiz amizade com todas as outras meninas, com todos os outros moleques. Eu só conhecia duas pessoas, então assim, conheci todo mundo igualmente. Acabou que rolou uma situação que eu e a Júlia a gente desentendeu. E a gente ficou um dia e meio sem se falar. Ele e a Júlia namoram? Ficantes, não oficial. E nesse dia, essa pessoa resolveu fazer um comentário de: será que se eu pegar o Cauã, a Júlia descobre? Mano, e na internet não tava muito exposto. A gente desentendeu e a gente ficou um dia e meio sem se falar. E nesse dia, essa pessoa resolveu fazer um comentário de: será que se eu pegar o Cauã, a Júlia descobre? Mano, e na internet não tava muito exposto a minha relação com a Júlia, mas pra quem tava lá, pra quem era próximo da gente, sabia muito bem o que tava acontecendo. Então pra internet não tava claro, mas pra quem tava lá, tava assim, a gente falava abertamente sobre isso. Só que depois disso foram perguntar pra ela, tipo, ah, por que você falou isso? E ao invés de ela só falar, ok, falei merda, desculpa, ela quis justificar falando que eu dava a entender isso, que eu estava correspondendo, que eu tava deixando claro pra todos que eu só tava esperando uma atitude dela. E, mano, não, cara, assistam os vídeos. Antes de eu saber que ela tava falando isso por aí, sempre que ela me chamava pra gravar num banheiro só nós dois, ou num quarto que ia estar vazio, eu sempre chamava alguém pra ir comigo. Todo vídeo em ambiente fechado, nunca estamos a sós. Tá um vídeo aqui no banheiro eu e ela, tem um cara junto. Tá um vídeo aqui, uma foto na porta, tem alguém ali atrás. Porque eu sempre chamava, o Matheus, namorado da Luara, sempre tava perto de mim, falava toda hora pra ele: irmão, vamos comigo pra não deixar ele sozinho? Porque eu não queria deixar nada a entender pra ninguém. Então eu nem tava O sabendo. Matheus e a Luara namoram há mó tempão, né? Porque eu sei que na época que eu tava no TikTok, pô, que tem anos, pô, o Matheus e a Luara já namoravam. E já namoravam há muito tempo. Sabendo que tava rolando isso ainda, a Júlia já tava meio de cara fechada e eu não sabia o que tava acontecendo. Eu só tava fazendo isso porque eu não queria dar nada a entender pra não dar brecha pra nada desses tipos de comentários. Cara, e quando eu fiquei sabendo disso depois da viagem, eu fiquei, porra, muito chateado. Porque, tipo assim, ela falou uma coisa, ok, errou, a gente erra, mano, tá tudo certo. Mas ao invés dela falar, ok, errei, falei merda, ela tentou se justificar jogando a culpa pra mim. Sendo que eu tratei ela bem, mano, eu achei ela uma menina muito gente boa, assim como todas as outras. E aí, tipo, e ela tentou criar um negócio que não tinha, porque quem tava lá viu o que tava acontecendo. E eu fiquei, mano, muito chateado mesmo. E, porra, apesar de tá muito... Eu não excluí ninguém nessa viagem, tanto que os moleques do meu quarto estavam interagindo com ela toda hora, ia lá no quarto, ela vinha, gravava os dois juntos, e tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, por mim que se der bem os dois, a viagem fica até mais leve. Mas pra mim, não me convém gravar com uma pessoa e ficar, tipo, insistindo numa amizade com uma pessoa que fez isso. E em nenhum momento chegou, tipo, ah, não, vamos conversar, vamos... Pô, aconteceu isso, foi isso, ó, desculpa, aconteceu essa situação. Não teve.
Vocês vão me perdoar, eu não acho que eu sou obrigado a forçar esse tipo de relação pra acontecer alguma coisa. Mas eu não destratei ninguém, cumprimentei normal, tava inserido em todos os grupos que a gente conversava sobre o que a gente ia fazer, onde é que a gente ia agora. Mano, eu acho que é isso, eu não quero ter que voltar aqui, cara, eu tô pronto pra jogar bola depois de uns meses sem, então... Obrigado, espero não ter que falar mais sobre isso, e é isso. Olá, Morex, meu coração. Gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas fugiram um pouquinho do controle, Peraí. Essa aqui é a Liz Macedo, correto? Por que tá aqui? TikTok, Ana Minhas Bolas. Eu queria vir aqui conversar com vocês. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos. Então, o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história. Porque cada história tem mais de um lado. Durante a vida, a gente vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém. Mas a gente é obrigado a deixar... Ela é 01 hoje, né? Quer dizer, hoje, agora, já não sei mais. Mas até então ela era 01. Dessa faixa etária na internet, né? 0100. ...a ser resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso... Não, eu conheci. Tipo, eu fui saber quem era ela há um tempo atrás, porque Giovana chegou pra mim e falou assim, olha o perfil dessa menina aqui. Aí ela abriu o perfil da Liz Macedo e tinha tipo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de views. O tempo inteiro, muito view. Aí eu falei, mas o que ela faz? Ela apaga os vídeos que não batem mais de 1 milhão e esses vídeos são postados, tipo assim, quase nunca, porque aí sempre que posta dá muito acesso. Aí Giovana veio me mostrar, era tipo assim, 12 vídeos que tinham sido postados no mesmo dia, todos com mais de 1 milhão de visualização. Eu falei, amor, isso aqui não é normal. Essa menina, ela tem tipo assim, um potencial na internet fora da curva, porque não é normal acontecer o que tá acontecendo no perfil dela. E aí, tipo assim, aí eu fui conhecer, falava que era tipo, moleque, é como se fosse uma Virgínia, só que muito mais nova, evidentemente. E aí Giovana veio me contar que ela já tinha feito um vídeo sobre eu e Giovana, tá ligado? De mó tempão atrás, muito antes dela ser, tipo, do tamanho que ela é hoje. E aí, de lá até hoje, a gente passou a acompanhar ela. E sabe o foda? Ela parece ser legal pra caralho, velho. É porque nessa situação, com tudo que eu vi até agora, eu tendo a concordar e acreditar mais no que a Antonella tá falando. Não vou mentir. Mas ela parece legal pra caralho, velho. Orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma viagem que a gente fez com vários influenciadores e não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que eu era amiga, mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim, e pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros, cabe a mim falar sobre mim. Então assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas, a gente já conversou sobre diversas coisas, mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é a nossa profissão e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella e eu não entendo porque nessa oportunidade ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui, aberta a conversar. Mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do squad. Como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém. Eles perguntavam o que a gente tava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre acontecia... Posso falar aqui, mano? Sei que eu não sou porra nenhuma. Sou porra nenhuma também, não. Fala, vou me valorizar aqui. Sou um streamer nota 6. Já falo logo. Ah, Renato, mas aí você tá se desvalorizando. Tá, mas eu ia falar que eu não era porra nenhuma, pro streamer nota 6 já melhora. Mas talvez seja muita pretensão fazer o que eu vou fazer. Boninho, eu sei que você talvez tenha alguns anos... Ah, o Boninho não tá mais no BBB, né?
Quem que cuida do BBB agora? Aí fudeu, pô. Vou dar a dica pro cara que não tá mais cuidando do bagulho. Davi Brito. Você que agora tá cuidando do Big Brother Brasil. Esse último Big Brother que teve agora, que eu não sei nem se acabou ou não, de tanto que flopou, foi uma merda. Ninguém assistiu esse lixo. E Globo, não acho que eu odeio o programa. Eu já falei várias vezes. Eu nasci pra um dia ir ao Big Brother e vencer. Mas essa edição foi uma merda. E eu não vou ficar aqui mentindo. Eu tenho uma solução. Liz Macedo, Júlia Pimentel, Antonella Braga, Duda Guerra, o namorado o filho do Luciano Huck lá, que eu não sei o nome até agora, o namorado da Malu Borges, que se pronunciou, Oruan, Cauã Souza, Davi Brito de novo, Gil do Vigor, Brabox, Isaac Xavier, Alan Estagiário e Camargo. Esse é o novo elenco do Big Brother Brasil se vocês querem voltar a ter sucesso. Eu tô dando aqui a chave do sucesso pra vocês, a fórmula. Vai de vocês executarem ou não. Vocês já viram, né? Tá falindo o programa, né? Tô dando a oportunidade de reacender a chama desse programa aí. Falido de vocês. Ah, eu falo mesmo. Aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos, e era ali nesse grupo que a gente definia Juninho isso. Manela também, o CEO do Reality também. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores, chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo. Gente, esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente Falando de Beck. determinar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham, onde vocês estão? E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas estava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado para as coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um e foi algo muito legal e muito organizado, o segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu da viagem em si, e sim da forma que cada um se entregou para esse projeto. Eu me entreguei e eu dei meu máximo, mas tiveram pessoas que optaram por ficar do seu canto, e isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer criar uma situação que não existiu. Ser excluída por alguém ou por um grupo, gente, é difícil. Gente, deixa eu contar pra vocês aqui, a Júlia Pimentel tem uma péssima reputação aqui no Rio de Janeiro. Ela é odiada de ponta a ponta, entendeu? Não tem um lugar que você pise que a Júlia Pimentel não seja mal falada, entendeu? E outra, se isso aí for verdade da Antonella Braga, perguntar se ela ficaria chateada do Cauã, eu não sei por que ela ficaria chateada, né? Já que enquanto ela tá com o Cauã, ela tá ficando com gente da escola dela, tá dando em cima do irmão da minha amiga que namora, entendeu? Tá rodando o Rio de Janeiro inteiro e esse Cauã tá aí de otário que... Que porra é essa? Mas quem que tá falando agora? Essa aqui não tava na história, não tava. Ué, mas aí, porra, entrou um personagem do nada na novela, caralho. Ué, mano. Não, mas tem que... Fala a fonte, porra. Fala a fonte. Cadê a fonte? Que nem o Guilherme era. Entendeu? Porque pelo que eu sei, eles estão ficando sério desde a festa dela de 16 anos. Pois é, e desde aí não houve nenhuma fidelidade da parte dela. Calma, você com 21 anos, ela com 16, tá te fazendo de capacho, meu filho. Aí, papo reto. Vou mentir não. Tá ligado essa saída triunfal que eu fiz agora? Tá ligado? Que eu fiz agora? Fui assoar o nariz e dar uma mijada. Aproveitei o momento. Achei que ia ficar maneiro pro clipe. Fala dele, isso que é streamer, porra. Vai tomar no cu, porra. Filho, porra, vê se você achar alguma... do Rio de Janeiro inteiro e esse Cauã tá aí de otário que nem o Guilherme. Eu não sei que... Gente, aqui, eu vou falar honestamente com vocês. Eu sou um analista sério. Eu não sei se vocês já sabem, mas eu não sou qualquer um streamer. Eu estudei, eu me profissionalizei, fiz faculdade, mestrado, doutorado, sou PhD
nesse tipo de conteúdo aqui. E uma coisa que eu aprendi é a respeitar, né, minimamente a credibilidade da fonte. Essa atriz não estava na novela até agora. Eu não sei quem é, eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, eu não posso levar tanto em consideração. Se for verdade, aí é um bafafá do caralho. Já vou falar. Mas eu não sei se é verdade, tá ligado, mano? Personagem novo. Era, entendeu? Porque pelo que eu sei, eles estão ficando sério desde a festa dela de 16 anos. Pois é, e desde aí não houve nenhuma fidelidade da parte dela. Calma, você com 21 anos, ela com 16 tá te fazendo de capacho, meu filho. Porra, vê se você achar algo melhor aí pra você. Sabe o foda? Sabe o mais louco de tudo? Eu tava nessa festa. Bizarro. E eu contei sobre essa festa aqui na live, pô. Ou vocês esqueceram? Eu contei sobre essa festa aqui na live, pô. Teve o clipe que teve o show da Tília, que eu fui junto com Giovana. Eu contei sobre essa festa aqui na live, pô. Agora vocês estão ligando os pontos, agora vocês estão entendendo, né? Foda que agora na de 17 eu já tô fora. Já. Ai, caralho. Porra, já fui riscado da lista. Tô no Death Note. Puta que pariu. Não, expliquei, como é que foi a situação nessa festa? Giovana chegou pra mim e falou: amor, daqui a 1 mês e meio tem uma festa que a gente tem que ir, tá? E tô te avisando pra você não marcar nada. Mano, passou um tempo, vou ser sincero, esqueci, tá ligado? Aí, mano, teve um dia eu tava falando com o Giovanni e tal, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, Alan. Hã? Você esqueceu? Tu marcou a festa comigo e tal. Aí eu, puta que pariu. Não, eu lembro, amor, vamos sim. Tinha esquecido, mano, não lembrava de nada. Tá bom? E Júlia Pimentel, vê se melhore também, né, meu filho? Meu Deus do céu, sobrou pra todo mundo. Com 21 anos, ela com 16 tá te fazendo de capacho, meu filho. Porra, vê se você achar algo melhor aí pra você. Tá bom? E Júlia Pimentel, vê se melhore também, né, minha filha? Porque não tá dando, não. Quer dizer, de otário não, né? Porque ele também Ixi. Bom, e Júlia Pimentel, vê se melhore também, né, minha filha? Porque não tá dando, não. Quer dizer, de otário não, né? Porque ele também Tenho mais uma quentinha que saiu do forno. Mano, quem é essa aí, mano? A Júlia Pimentel e esse Cauã, eles têm um contrato assinado por 1 ano. Tipo assim, esse namorico deles tem até prazo pra acabar. Chega, acabou. Pra mim acabou. Chega. Isso é mentira. Eu não acredito. Eu não vou levar em consideração na análise que eu tô fazendo na minha live. Porque se eu tiver que levar isso aqui em consideração, fudeu, pô. Fudeu. Não vai ter o que fazer. Eu não vou conseguir avaliar mais porra nenhuma, situação nenhuma. Pô, eu tava vendo essa situação delas todas aí. Aí Giovana me mostrou um vídeo das meninas juntas dançando. Eu já comecei, tá vendo? As casas de aposta vão acabar com o futebol. Essa porra aí é aposta. Isso aí é marketing. Isso aí é orquestrado. Aí depois ela me mostrou que não era. Aí eu fui entender melhor a situação. Agora vem essa, contrato de relacionamento? É GTA RP? Combinado? Não. Tá bom, amor? Eles realmente ficam. Mas eles têm prazo pra acabar, tá bom? Com a agência lá. Eu não acredito nisso. Eu volto a dizer, primeiro, eu quero que vocês falem quem é a fonte. Aí eu começo a levar em consideração. Eu preciso saber a fonte. Sem fonte, sem credibilidade. É isso. Tudo deu início quando a Antonella decidiu gravar um Arrume-se Comigo e deixou explicitamente sua insatisfação com sua participação em um projeto chamado Squad. Uma viagem com vários tiktokers adolescentes em Gramado. A internet inteira especulou que Júlia Pimentel... Deixa eu trocar a tela aqui. Especulou que Júlia Pimentel e Desmacedo tinham envolvimento na confusão. Júlia foi a primeira a se pronunciar. E aí foi o vídeo que a gente viu. Após o pronunciamento de Júlia, Antonella se pronuncia pela primeira vez e fala sobre tudo. A gente viu a segunda parte. E aí a Liz Macedo falou. Beleza. Ai! Pronunciamento da mãe da Liz Macedo. Aqui as mães entram no negócio, né? Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em treta de adolescente. Pelo menos é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E, por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar com essas pessoas.
e sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela, respeitosamente, como colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colegas de trabalho da internet. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias? Num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma 5ª pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com essa. Somente 5, sobram outras 23, certo? E foi isso que foi visto. Teve vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver, pelo acompanhamento dos vídeos do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma, certo? Mas, a partir daí, se cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma estratégia de estar distante, se cria uma estratégia de deitar na mesa cada vez que tem um outro vídeo sendo gravado. E eu, adulta que sou, estava ali, por perto. Ofereci meu carregador, ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando a gente estava numa via perigosa. Chamei para as fotos quando todo mundo precisava tirar fotos no grupo e que, coincidentemente a pessoa estava indo embora. Vem para cá, vem tirar foto com todo mundo. Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido para ela estar lá. Aí, gente, eu fico pensando assim, cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim, se desde quinta-feira, que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda, se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-la? Porque se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema que fizesse com que ela estivesse sofrendo, que tivesse como ela tá passando por qualquer situação ruim, como eu já fiz, eu iria buscá-la. Imediatamente, eu iria de carro, de ônibus, de helicóptero, de jegue, mas eu iria buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com a pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar, nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que está fazendo minha filha sofrer. Me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. O que eu acho mais triste de tudo isso é, assim, os pais não conhecerem os filhos que têm, não saberem o tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então, assim, a gente não conhecer a essência dos nossos filhos, eu acho que tá aí o grande erro de que isso se perpetue, sabe? E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano para minha filha. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou repreendê-la como eu já repreendi em um tópico dessa situação toda, que vocês imaginam qual é. E agora sim, como futura profissional da psicologia, o que eu pude ver nesses dias, e isso eu consigo fazer uma leitura observatória. E o que eu pude perceber foi assim, Caralho, presente, um aula? adolescente que com Presente, professora, vambora. comportamentos repetitivos pede socorro de coisas que estão lhe faltando. Isso a gente não sabe o que é. E a nítida representação de um papel em busca de engajamento. E quando o objetivo é like, engajamento, ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. Caralho, lacrou, filho. Tá, e vimos. Esse aqui a gente viu?
informações verdadeiras. E foi exatamente assim, em cima de fatos, que eu fiz o meu pronunciamento. E essa briga toda vai ficar, ela falou, ela fez, aí isso aqui não viu não, cara, que isso? Não, essa história. Eu acho que quando você faz um pronunciamento na internet, o seu pronunciamento tem que ter informações verdadeiras. E foi exatamente assim, em cima de fatos, que eu fiz o meu pronunciamento. E essa briga toda vai ficar, ela falou, ela fez, aí outra fala, eu não fiz nada, eu não falei, porque é literalmente a minha palavra contra a dela. Mas eu acho que a palavra dela não tá sendo 100% honesta com vocês. Deu aquele bafafá todo e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. Tipo, eu tô te falando isso porque eu realmente acho que nossa relação seja além da internet, sabe? Eu não acho que nossa relação seja, tipo, amiga de internet, nem nada, ainda mais agora que a gente tá junto, então eu realmente tô falando pra você. Tô pedindo desculpa de coração, né? Porque às vezes uma brincadeira, né? Que isso? 11 de março? Entendido, assim. E tá tudo bem, tipo, desculpa. E se você tiver algum problema, você pode falar comigo. E em relação ao Cauã, eu não quero voltar nesse assunto, porque tudo que eu tinha pra falar eu já falei no meu pronunciamento, mas é só vocês voltarem nos vídeos, verem as olhadas, verem tudo. Eu não preciso falar porque é autoexplicativo. Mas eu, Júlia, não tenho problema algum em sentar pra conversar com uma pessoa e admitir os meus erros. Na última treta que teve, eu vi os dois lados da história, eu tive empatia, eu consegui me colocar no lugar dela, eu consegui ver o lado da história dela, então eu fui conversar com ela, pedir desculpa, porque ela pode ter entendido de uma outra forma que não foi a minha intenção na hora. Pedi desculpa sim, conversei com ela. Ou se passa que não é a parada do... que tiveram duas situações na confusão que ela citou, né? Se pá não é a mais recente. Pode ser também, né? Não faz sentido. Como é que é deixar um pedido de desculpa avulso e foda-se, entendeu? Sim, e tudo ficou resolvido. Esse é o caráter da Júlia. Agora, por que ela apagou esse vídeo aqui? Isso que eu não tô entendendo. Eu pedi desculpa, então não cabe a ela vir falar que eu não pedi desculpa, sendo que eu me resolvi. E assim como eu fiz isso, eu acho que também cabia a ela fazer isso. Como a mesma falou, ela não fez questão de vir conversar com a gente, eu também falei pra vocês, ela falou que não tinha o que conversar com a gente. E é isso, tudo bem, eu não sou obrigada a ficar perto de uma pessoa que não faz questão de se resolver comigo, porque na minha vez, eu fiz questão de me resolver com ela. E é isso, eu sei da minha verdade, eu sei o que aconteceu, outras situações inclusas no vídeo que não me envolvem, outras pessoas vão vir aqui na internet falar o que realmente aconteceu, mas é isso, o pronunciamento precisa conter fatos, o meu pronunciamento contém fatos, e é isso aí. E também tem muita gente comentando, briga por causa de ficante, briga por causa de macho. Não é sobre o macho, e sim sobre o respeito em quem diz ser sua amiga. E é isso, a verdade é essa, os meus motivos são esse, o motivo com outras pessoas, eu, Júlia, não tenho nada a ver com isso, mas o meu motivo foi esse, eu não gostei da situação que aconteceu comigo. E sinceramente, gente, não quero me preocupar, eu decidi há 1 hora atrás que eu ia pra Miami amanhã, eu comprei... Ai, Senhor, se for da tua vontade, me dê essa oportunidade de viver desse jeito. Eu decidi há 1 hora atrás que eu vou pra Miami amanhã, meu Deus, eu acho que eu nunca cheguei perto de cogitar falar uma frase como essa, meu Senhor. Por favor, cara, me abençoa com essa oportunidade, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Olha a frase que ela fala. Eu decidi há 1 hora atrás que eu vou pra Miami amanhã. Que é isso? O que é isso? Porra, cara. Caralho, cara. A passagem tem 1 hora, e é isso, eu vou arrumar minha mala agora, eu não quero saber de estresse, eu quero aproveitar a minha vida com os meus amigos de verdade que estão do meu lado, que fazem questão da minha amizade. É isso. Beijo, amo vocês e acompanhem meu conteúdo que eu vou amanhã pra Miami, véi. Caralho, olha isso, porra, não vou mentir não, inveja do caralho que eu senti nessa garota agora, mano. Puta que pariu. Nomes como Lucas Rangel e Rezende partiram em defesa de Júlia Pimentel. Pior pra mim a outra se isentar. Pô, gente. A outra se isentar e não vir de cara limpa comentar dos ocorridos que ela mesma causou e fez por trás. Agora talvez é hora dela assumir também. Inclusive por mim, a Duda vinha e contava o que a tal fez com ela. Até porque essa história tem muitos lados e muitas testemunhas. Estou com vocês, meninas. Sei bem o que é gente maldosa e manipulação. E o Rezende falou, quem te conhece mesmo sabe a pessoa incrível e sincera que você é. Fica tranquila. Esse vídeo aqui eu retuitei. Foda-se, já falo logo, eu retuitei. Senhoras e senhores, com vocês, o pronunciamento sem corte, sem problema de dicção e sem enrolação da mãe de Antonella Braga. Bem, eu vim aqui falar sobre elementos básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Porém,
claramente, algumas pessoas... Já segura esse haja vista aí. Já segura o haja vista. Receba o haja vista. ou não têm conhecimento sobre eles, ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que este é um papo de adulto. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse esta sala, porque aqui é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe para mãe. Bem, partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas, que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico para mim. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque ela não estava falando de um adulto. Ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve... Mano, não vou mentir não. O pronunciamento dela tá muito pica, ela tem uma dicção absurda, ela tá se respaldando em fatos para se defender, mas urge a necessidade de que eu comente um ponto. Para mim, essa ênfase que ela dá na palavra senhora a todo momento, esta senhora, porque esta senhora é uma farpinha. Pra mim é. Se não for, manda Antonella, por favor, não faz um vídeo se pronunciando pelo que eu tô falando. Eu juro, eu não sei nem o que eu faço da minha vida. Eu enfio a minha cabeça no vaso pra ninguém mais na sociedade me ver se você fizer isso comigo. Mas eu sinto que tu tá querendo dar uma farpinha. Mas eu sinto. Vou falar a verdade. Teve presencial com a Antonella no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça, sabe, seja educada com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse, não, eu não consigo te abraçar, não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho, e naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Como você ficaria?
Todas as vezes, vocês vão concordar comigo, que os nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa, é uma mãe, né? Que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe. Lá estava uma adulta. Que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção da minha filha. Isso aqui que ela tá falando é verdade. Tipo assim, pô, o sonho de toda mãe é que nos rolês que os filhos e filhas estejam presentes, tenha uma outra mãe lá. Porque ela sente que é uma extensão da proteção que ela pode dar mesmo sem ela estar presente, pô. E o fato de ter uma mãe e essa mãe, pô, se recusar a abraçar a Antonella, tipo, pra mim é muito justificável a mãe da Antonella tá puta, tá ligado? Não promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos teve uma atitude muito mais louvável que a dela. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque a gente tá falando de bases, a gente tá falando de conceitos básicos sobre a vida, que se chama respeito. Uma criança, os adolescentes, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Mas um adulto, uma mãe, falar de um adolescente e tomar tal atitude perante um adolescente é inaceitável. Vocês me desculpem, mas é inaceitável. Inaceitável pra mim. Além disso, eu quero deixar muito claro aqui que a Antonella viajou a trabalho. Era uma viagem de trabalho pensada e planejada meses antes, com contratos, com entregas e etc. E durante toda a situação, mesmo, diante de tudo, a Antonella foi firme. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando, filha, mantém-se firme. E ela firme, fazendo e concluindo todas as entregas que ela precisava fazer. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Que eles não precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar. Mas não porque eles precisam de mim. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, o trabalho como algo muito valorizado. Muito valorizado. E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando estrategicamente e tudo mais, mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E ver ela vivendo isso tudo ali de entrega de trabalho é muito lindo pra mim. Então a Antonella tava lá entregando, cumprindo o trabalho dela. E eu não crio a Antonella dentro nem da vida, dentro de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, ai, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. E as coisas acontecem. Ela estava em insegurança física? Não. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela, meu Deus, seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Só que, ali, a Antonella estava trabalhando e tinha entregas de trabalho. E ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. A nossa vida, tudo que vocês veem aí, né? A gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar. Ela é criada por aqui, ó, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia. Eu sou mãe, mulher, empresária, cuido dos meus filhos, sou mãe solo. E essa vida que vocês veem, ela vem daqui. Ela vem daqui, dessas mãos. A vida que a Antonella, né, o trabalho, tudo isso que a gente tá gerando pra vida da Antonella, é pra Antonella. Não é pra mim, não é pra gente, é pra ela. Acho que ela vai chegar onde eu tô imaginando que ela vai chegar. E aí fudeu. Então essas mãos aqui constroem o trabalho. E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Se perde, pode se perder tudo. Então, o que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou e o que está se passando. E que eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com uma criança e um adolescente. Então... Ela já foi para outro assunto. Mas o que eu entendi dessa questão da hierarquia? Vindo principalmente logo dentro do contexto que veio. Que foi tipo assim, depois que ela acabou de falar sobre a vida da Antonella e as coisas que a Antonella faz virem, e a vida que ela tem, virem proporcionadas pela mãe. Porra, eu posso estar interpretando errado. Mas quando ela fala sobre a importância da hierarquia e essa hierarquia não poder ser alterada e ter que ser respeitada, é que no caso da Antonella, a Antonella tem uma condição por causa dos pais. E a Antonella, o que ela tá fazendo vai ser para ser coisas para ela. E teoricamente,
nesse outro cenário, a Liz e a mãe seria como se a mãe estivesse vivendo pelas coisas que a Liz faz, entendeu? Basicamente, o resumo de tudo tá aqui. E acabou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí a Liz Macedo perdeu 500 mil de seguidores no TikTok. E parece que já perdeu mais. Acho que agora já são mais de meio. Já é quase 1 milhão, né? A Antonella já ganhou mais de 1 milhão de seguidores. E a Angélica se pronunciou. Se pronunciou não. Se pronuncia por likes. Ah, tá dizendo que ela curtiu foi um pronunciamento. Angélica curte comentário detonando Duda Guerra, sua nora. Angélica sempre maravilhosa, discreta, família de respeito. Daí vem uma enviada com espírito de barraqueira, querendo fama a todo custo sujar a imagem. Deixa não. Corta essa erva daninha da vida de vocês. Sua família é linda. Meu Deus do céu. Caralho, que loucura é essa, viado? João Vitor, marido de Malu Borges, se pronuncia apoiando Antonella Braga. Para. Imediatamente. E vou declarar meu apoio formal a Antonella, tá? Ela tá certa. Eu vejo verdade no olhar, eu vejo uma clareza na fala, uma transparência que eu não tô vendo nas outras meninas. Tô sentindo elas gaguejando, tentando botar muita gente no meio para resolver o problema delas, no qual elas têm que resolver, tá? Assim, eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas a Antonella tá certa, eu não quero nem saber. Eu tô com 31 anos aqui, falando sobre esse assunto, não devia estar falando sobre isso, obviamente, devia estar fazendo algum vídeo relevante pro Instagram, né, no caso, que eu tô aqui no Instagram. Mas esse é o meu vídeo hoje. Tô puto, tô tomando as dores e não tô gostando do rumo que as coisas estão indo, tá? Então, meu... E aí a Malu Borges mandou a mensagem pra ele. Cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, não. Você tá se pronunciando sobre algo que ninguém pediu e ninguém quer saber a sua opinião. Eu vou me pronunciar contra você. Você pode falar comigo, conversar. Ah, mano, aqui eu vou me pronunciar sobre algo que também ninguém pediu uma opinião. Eu vou apoiar o marido dela aqui. Ah, deixa o homem, pô. Fez um pronunciamento, pô. Ixi, Angélica se pronuncia. Puta que pariu. Moleque, não acaba mais. Ontem a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e como mãe foi doloroso ver como isso se espalhou. Cresci como pessoa pública, desde criança convivo com o olhar constante dos outros, às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas, e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional. Quando percebi a distorção do que estava sendo dito, pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou ofensivos. Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido. Ah, entendi. A curtida foi um descuido da moderação. Tá. Lamento por isso e agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso. Beleza. Crescer hoje sob o julgamento constante das redes é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão para parecer sempre certo diante de milhares de pessoas, tudo isso pesa demais para quem ainda está construindo sua identidade. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense juntos os ambientes que estamos criando online. A saúde mental dos nossos jovens depende disso. Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, eu sigo preocupada e atenta, e sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença. Um beijo, Angélica Huck. Quem acreditou? Ah, que isso. Pô, você não leva nada a sério, pelo amor de Deus, mano. Caralho, mano. Moleque, essa treta aí entregou pra caralho, filho. Que porra é essa, mano?